Amados do Pai, graça e paz, estamos aqui novamente com o devocional O Caminho para a Presença de Deus. Estamos no dia 8 e o título de hoje é Removendo a Trave do Julgamento. Mateus capítulo 7, versículos do 3 ao 5 diz assim: Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. Deixa eu ler um texto para você. Assim como um véu sobre os nossos olhos espirituais distorcerá a nossa imagem do Senhor, uma viga também o fará, especialmente quando ignoramos essa viga que está em nossos olhos e usamos a nossa visão periférica para encontrar os ciscos nos olhos dos outros. Nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Eu acredito que olhar para nós mesmos é uma chave muito poderosa para blindarmos o nosso coração desse sentimento de julgamento. Julgar é uma predisposição humana. Até mesmo quando erramos, nós sempre estamos à procura de um culpado. Sempre estamos procurando alguém que possa ter sido a causa de tudo ter dado errado em nossas vidas. E se nós não guardarmos o nosso coração, não blindarmos o nosso coração de todo tipo de julgamento e de juízo, nós acabamos nos tornando juízes de todo tipo de causas espirituais e assim por diante. E essa é uma condição bastante delicada, porque quando nós nos tornamos juízes, nós nos tornamos aqueles que liberam decretos sobre a vida das pessoas. Nós não estamos falando de orientar, nós não estamos falando de orientação, nós estamos falando de julgamento. E Jesus, ele disse que antes de criarmos qualquer juízo ou causas sobre as pessoas ao nosso redor, nós devemos olhar para nós mesmos. E se talvez olharmos para nós mesmos, vamos perceber que há uma viga diante dos nossos olhos. E se nós olharmos através desta viga, ou deste véu que o texto nos fala, nós vamos ter apenas uma visão periférica ou distorcida das coisas. E isso não é nada bom. Jesus, ele diz que a mesma medida que nós usarmos para julgar as pessoas, nós também podemos ser julgados. É um tempo em que nós precisamos guardar o nosso coração de todo e qualquer tipo de julgamento. A Bíblia diz que a justiça e o juízo, elas virão por meio do Senhor. Então, a coisa mais certa a ser feita, na minha opinião e biblicamente falando, é guardarmos o nosso coração de julgarmos antes de orar, antes de buscarmos o Senhor e para podermos realmente ver o coração de tudo que está acontecendo. Eu sou casado há quase 30 anos e percebi nesses 30 anos de casamento que uma das coisas que pode realmente afetar um casamento é o julgamento e o juízo. Aquela disputa por ter razão, e isso é o que tem destruído muitos casamentos nos dias de hoje. Minha esposa e eu blindamos o nosso coração de todo e qualquer tipo de juízo e nós chamamos de a árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando nós olhamos para o próximo, para o cônjuge, o amigo, os filhos, pai, mãe, pessoas ao nosso redor e ficamos pensando assim, essa pessoa está fazendo algo errado e aí nós tentamos impor a nossa verdade. Criamos um juízo e tentamos impor a nossa verdade. E eu e minha esposa aprendemos ainda muito cedo que isso não é uma boa maneira de se viver um casamento e guardamos o nosso coração disso. Que nós possamos olhar para nós mesmos nesse tempo e tirarmos a trave diante dos nossos olhos para que depois possamos tirar o cisco do olho do nosso irmão, como Jesus, ele nos disse. E fazendo isso, nós vamos guardar o nosso coração de tantos erros, de tantas marcas, de tantos danos. Será um remédio como um bálsamo sobre os nossos corações. Não sermos mais juízes de nenhuma causa, mas sermos intercessores e aqueles que amam e perdoam em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. E essa é uma oração específica, Senhor. Nos ajude a guardar o coração de todo e qualquer tipo de juízo, Senhor.
sem podermos ver claramente, Pai. Muitas vezes há uma trave diante dos nossos olhos, um véu que faz com que as coisas fiquem distorcidas ou periféricas, e nós não queremos, Senhor, cair nesse laço, nessa cilada desse julgamento periférico. Nós queremos ter um coração como o coração do Senhor. Nós queremos ver as coisas como o Senhor vê, nós queremos olhar com os teus olhos, Pai. E ver de forma ampla, Senhor, pelos olhos do Teu Espírito, Senhor, através do Teu amor, Senhor, e ao invés de sermos julgadores de causas espirituais, ou sejam elas quais forem, queremos ser intercessores, queremos ser pacificadores nesse tempo, Pai. Aqueles que produzem a paz, reconexão, reconciliação, cura, Senhor, e transformação de vidas, Pai, em nome de Jesus, que possamos também ser diligentes nisso, Senhor, possamos guardar o nosso coração. Ajuda-nos, Espírito Santo, a guardar o nosso coração, de nos tornarmos juízes, Pai, e nos tornarmos, sim, pacificadores, Senhor, aqueles que produzem amor, misericórdia e graça, em nome de Jesus, Pai. Estamos caminhando na direção da Tua presença e queremos guardar o nosso coração de tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Lembre-se, nós estamos no 8º dia e o tema desse devocional é o caminho para a presença de Deus. Que possamos então guardar o nosso coração e aprender com Jesus esse mandamento tão poderoso. Antes de julgarmos, vamos tirar a trave diante dos nossos olhos para podermos enxergar melhor o que está diante de nós, em nome de Jesus. E como sempre, quero convidar você para curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e certamente elas serão abençoadas, e também estar seguindo este canal. Que Deus os abençoe e até o próximo devocional.